Este programa é livre para todos os públicos. Um bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Você tem acompanhado durante esses dias nosso tributo ao Monsenhor Jonas Abib. Nesses dias de velório, hoje ainda à tarde, será a missa final Ezequiel, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Joaquim Vladimir. E então o enterro do Monsenhor Jonas Abib, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, na Sala das Graças, na Sala das Promessas. Como eu tenho dito nesses 3 dias, desde terça nós estamos tendo esse momento aqui ao vivo, ouvindo muita gente que participou da vida do Monsenhor. Eu tenho dito que o nosso coração, sim, ele se encontra pesaroso, ele se encontra sentindo a dor, né, gente, da perda, mas ao mesmo tempo, o nosso coração se enche de um júbilo, sabe, de uma alegria. Em que sentido? No sentido de que nós vivemos aquilo que o nosso Pai Fundador nos ensinou. Nós acreditamos no céu. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós estamos de passagem. E aqui a gente se esforça ao máximo, como Ele nos ensinou, para sermos santos. Para que a santidade da nossa vida apresse o Senhor que esse dia virá, que um dia virá, aliás, ou para que quando Ele nos chamar, nós estejamos capazes de habitar com Ele, de estar na sua presença, onde nós cremos que o Padre Jonas já está, na visão beatífica. E eu quero acolher com muito carinho os nossos convidados, você vai conhecer cada um deles. Quero acolher com carinho também a minha mãe, que veio lá de Londrina, no Paraná, para participar também, se despedir do Monsenhor Jonas, a Bárbara. E já aqui à minha esquerda, quero acolher com muito carinho esses irmãos tão queridos, que eu estimo tanto, que fazem parte da história da Canção Nova. Eu estava conversando, né? O Ricardo tem, no mínimo, tem muitas, mas no mínimo 3 canções que são hinos para nós na Canção Nova. Bem-vindo, Ricardo Sá. Deus o abençoe. Amém, Padre. Que alegria estarmos aqui, não é? Quero saudar a todos os que são, como nós, filhos espirituais do Monsenhor. Não é? Hoje é um dia para que a gente compreenda melhor ainda o legado que o Padre Jonas deixa plantado no coração de cada um de nós. A nossa experiência aqui é uma experiência vocacional. A vida do Monsenhor, ela é um chamado, não é? A gente pode dizer assim, que ele foi chamado para chamar a outros. E hoje nós estamos vivendo esse misto, sim, que é de muita dor, mas desta experiência de felicidade por conta de um desígnio de Deus que vai se realizando no nosso coração, à medida em que nós somos capazes de, pela graça de Deus, escutarmos o chamado. E hoje é o dia de darmos a nossa resposta. Sem dúvida. Eliana, muito bem-vinda também. Você que faz parte dessa história linda com o Monsenhor também, né? Que bom que vocês vieram se despedir. E com certeza os frutos do ministério do Monsenhor na alma de vocês. Como jovens, né? O Ricardo, jovenzinho, encontrou o Monsenhor. 22 anos. E você, filha, com quantos anos encontrou o Monsenhor? Com 15 anos. 15. Ingressei na Canção Nova com 18. Tinha acabado de completar. Aliás, no dia, né? Sim. Que ele retornou à casa do Pai, no dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro. Meu aniversário. Sim. Deus abençoe, que bom ter vocês aqui. Vocês vão partilhar um pouquinho da história, né, de vocês com o Senhor. Mas eu quero pedir então, Ricardo, que você cante essa música. Para quem não sabe, composição do Ricardo Sá, o Santos ou Nada, a partir da homilia, não é, feita no velório da Bel Cortez, isso? Isso, a Bel foi a primeira jovem da Canção Nova a falecer. Sim. Você pode imaginar, não é, o que nós vivíamos naquele tempo. A Isabel estava na primeira missão da Canção Nova, em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. E ali nós enfrentávamos situações muito difíceis. E a Bel era diabética, ela tinha diabetes juvenil, que era muito exigente para a Isabel. E ali, por conta de tantas lutas, Isabel faleceu. Nós sofremos muito porque precisamos esperar chegar o corpo da Isabel. E na missa de corpo presente, o Padre Jonas começou a nos falar mais ou menos assim: os santos ou nada mais queremos ser, os santos ou nada, os santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu sentir,
quando eu falar, na hora de decidir em meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas quando eu amar, quando me vestir, na hora de trabalhar, se Deus contas me pedir, na tribulação, quando me desprezarem e mentindo disserem o mal contra mim, ou santos ou nada, mas queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas Tem como ouvir essa música e não lembrar do Monsenhor Jonas, não é, gente? Não se lembrar de tantas vezes nas quais ele nos exortou. Você sabe, Ricardo, que ultimamente ele tinha mudado, né, a expressão. Nos últimos encontros que ele pregou para nós, ele falou assim: olha, gente, não é para Canção Nova ou Santos ou nada, é ou santos, né? Ou seja, não tem outro caminho. É lindo demais poder fazer memória ouvindo essa canção. Mas, Ricardo e Eliana, eu tenho há 3 dias já apresentado esse programa e não dá para mudar a pergunta, porque ela é única e ela é profunda. Eu gostaria de ouvir de vocês que fazem parte dessa história com tantos anos, a Eliana com 15, o Ricardo com 22, eu conheço bem a história do Ricardo, que saiu lá do Ceará, que acompanhou o Padre Jonas, né, que compôs para o Padre Jonas, que, enfim, interpretou o coração do Padre Jonas para nós tantas vezes. Eu queria que vocês dissessem, na percepção de vocês, qual é o principal legado do Monsenhor Jonas, na alma de vocês, de maneira singular, pessoal, óbvio, e qual é o legado que vocês veem para a igreja, para a evangelização no Brasil, desse homem de Deus? Padre Jonas, desde o início, quando nós ingressamos na comunidade, quando eu cheguei, suas homilias proféticas. Tem pregações do Padre Jonas que só em fita cassete, né? Porque nem tinha televisão naquela época, a gente também nem tinha como gravar, né? Era fita cassete. Quando a gente fala disso hoje, muitos jovens não sabem o que é fita cassete. A gente quase tem que explicar, né? Depois VHS, né? Sim. Mas quantas pregações proféticas. Porque ele é um homem além desse tempo. Além do tempo. Depois, quando o Padre Jonas profetizou que aqui seria um grande centro de evangelização, que seria a cidade de Maria, que viriam pessoas de todas as regiões, a gente não conseguia compreender, mas a gente sempre acreditou, a gente sempre confiou. Você já teve em missas, então, em momentos nos quais o Padre Jonas falou isso concretamente? Esse lugar vai estar cheio de gente, de tudo quanto é lugar? Vindas de várias partes do mundo, não só do Brasil. Ele falava. Só que a gente olhava e só tinha pé de laranjeira, mato. Um brejo lá embaixo, onde é o centro, né? Um brejo, onde é o centro de evangelização. E uma casa que nós dividíamos. Para você ter ideia, durante um bom tempo, eu dormia numa cama de alvenaria com a Elzinha. Nós duas éramos solteiras, dormíamos juntas, né? Não tinha outro lugar. Depois foi construído um predinho para os jovens que moravam na cidade. Nós subíamos essa ladeira e ganhávamos do diácono Jonas leite, levávamos na panela de pressão, descíamos com a panela de pressão com leite. Imagine para essa juventude nós ouvirmos as profecias que ele dizia. A gente não compreendia, mas a gente sempre acreditava.
Que bênção. E a gente vê, né, gente? Isso que a Eliana falou é muito forte. Tem muitos santos na história da igreja que eles eram chamados de extemporâneos, ou seja, o tempo deles não os compreendeu. Precisaram décadas, às vezes, precisou-se de décadas, às vezes de séculos, para a igreja entender, nossa, a mensagem, a profundidade daquilo que aquela pessoa tinha a acrescentar. E, com certeza o Padre Jonas é alguém assim, né? E o que me habitou nesses dias, né, nesses 3 dias, foi justamente aquela frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: não morro, entro na vida. Passarei o meu céu fazendo bem na terra. E eu tenho certeza que é essa a realidade que nosso Pai Fundador está vivendo. Sim. Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Se fez até dia 12 de dezembro, agora ninguém segura mais. E ainda, daqui a pouco vocês vão conhecer um dos convidados. Já vou dar um spoiler aqui, Ricardo, que é o Padre Vicente. E ainda ele vai fazer muito mais na terra porque ele está encontrando com outro amigo lá, que é o Padre Léo, né? E os dois juntos, pela Betânia, pela Canção Nova, pelo povo de Deus, vão fazer um bem tremendo, com certeza. Ricardo, nosso tempo é curto, nós temos muitos convidados aqui para a gente conversar, mas eu queria ouvir de você também, meu irmão. Você que teve o teu coração tão unido ao coração do Padre Jonas, né, que interpretava essa música, você interpretou o coração dele e falou: toca, comunidade, é só cantar, né? Como aqui santidade de vida, como é linda a nossa família, né? Talvez nós não tenhamos tempo de executá-las todas, mas ambas composições do Ricardo Sá, né? Então eu queria que você falasse para nós também, na sua percepção, qual é o legado principal maior do Monsenhor que você sente que ele deixa para nós, para a igreja, para o Brasil, enfim, para o mundo. Falar do legado principal, o legado maior, é muito complicado, difícil. porque também nós estamos fazendo a experiência que você faz conosco, né? Nós estamos dizendo muito entre nós que a gente vai precisar de tempo, inclusive, para assimilar tudo. Mas o que eu posso dizer nesse momento é que um legado que o Monsenhor Jonas deixa para todos nós é a gente poder ser de Deus. Trabalhando em casa, criando seus filhos, dirigindo automóvel, trabalhando como médico, trabalhando como empresário, trabalhando como artista, trabalhando como apresentador de programa, trabalhando como pedreiro, trabalhando como dona de casa. Você pode ser de nosso Senhor. Foi tão bonito quando a gente foi percebendo que o ser consagrado foi assim transbordando para fora da comunidade, não é? Sim. E você consagrou sua vida a nosso Senhor, aí onde você está, do jeito que você vive. Então o Padre Jonas nos deixa, ele nos abre essa porta, não é? Nós podemos ser gente de Deus. Uma santidade acessível, né? Isso, nós podemos ser gente de Deus. Essa expressão, ser pessoa de Deus, é muito importante. A gente nem sabe explicar direito, né? Como é que é ser de Deus? Nós já sabemos pela Sagrada Escritura, pelos ensinamentos, que nós somos templos aonde Deus habita, somos templos do Espírito Santo. Pois bem, o Padre Jonas, ele trocou isso em miúdos, ele explicou para a gente que a gente lava uma louça e faz por amor a Jesus e se santifica, que a gente aguenta um problema em casa e que a gente ama e que a gente perdoa por ser de Deus, e ali está o nosso caminho de santificação. O Padre Jonas desmistificou e nos fez entender a porta estreita da vida. O Padre Jonas nos ensinou a não perguntar onde Deus está. Porque às vezes na maior dor que a gente vive e viveu, o Monsenhor Jonas nos ensinou a identificar: Deus está aí com você. Na realidade, muitas vezes ele falava. Deus está na realidade, porque é uma pergunta quando se sofre, né? Aonde Deus está? E o Padre Jonas me ensinou a nós que Deus está aqui, nesta dor. Deus está aí nessa dor, lhe falando, lhe instruindo, e que todos somos chamados a ser um povo consagrado a nosso Senhor. Ricardo, só o refrão para nós. Como é linda a nossa família, pode ser? Enquanto eu chamo o Padre Alberto Gambarini aqui, já anunciei que o Padre vai estar. Padre, por gentileza, pode vir, eu vou ficar em pé para acolher o Padre, e a gente ouve esse refrão lindo dessa canção. Como é linda a nossa família, como é linda a nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda a nossa família, como é linda a nossa família, como é lindo encontrar você. Padre Alberto, que bom ter o senhor aqui, a sua bênção. Deus abençoe sua bênção. Deus abençoe. Padre, nós conversávamos ali, eu vou pedir para o senhor contar exatamente para quem está em casa a história que o senhor me contava ali, de como e quando, em que circunstância o senhor encontrou o Monsenhor Jonas Abib
Haja vista que o Padre Alberto também, com todo respeito, viu, é um dos dinossauros da renovação carismática no Brasil, né? Prega há tantos anos, levando essa espiritualidade, já fez bem a tanta gente, tantos testemunhos também que eu já ouvi do seu ministério, meu irmão. E eu sei que o seu ministério também, de alguma forma, tem uma filiação, não é, com o ministério do Monsenhor Jonas. Conta para nós essa história. Bom, a minha história começou conhecendo o Padre Jonas numa experiência de oração na Casa Paulo VI, em Taboão da Serra. Eu pertencia a uma equipe missionária dos salesianos. Todos os anos nós fazíamos um retiro e aquele seria mais um retiro. Eu não sabia que era uma experiência de oração. Estava me preparando também para o vestibular de medicina e eu estava pedindo a Deus que me desse realmente a direção. Naquele final de semana, eu tive uma experiência assim magnífica, porque eu vi um padre falando como nunca eu tinha visto. Eu era católico, praticante, estava acostumado mais com uma coisa mais calma, né? E aquilo me chamou a atenção, né? A alegria, o entusiasmo com que ele pregava. E depois os jovens que o estavam acompanhando. Eu sei que aquele final de semana para mim foi um final de semana de Pentecostes. A experiência que todo cristão tem que ter, a experiência de permitir que o Espírito Santo ele possa realmente transbordar. Eu posso dizer que o Padre Jonas transferiu o Espírito Santo para o meu coração. Ele acendeu realmente aquela língua de fogo da sala do cenáculo. Saí dali, não queria mais fazer o vestibular. Estava pedindo a Deus a maneira de falar com a minha mãe, porque eu sou filho único, né? Saí dali para comprar uma Bíblia completa. Eu só tinha o Novo Testamento como um bom católico, né? Só o Novo Testamento. E a partir daí foi realmente a aventura do poder de Deus. Acendeu e nunca mais apagou, não foi? Nunca mais apagou. Eu tenho a grande certeza que esta experiência é muito maior do que aquilo que nós imaginamos, porque Sim. É a gente entrar na sala do cenáculo, aquilo que a Helena Guerra, ela diz, santidade, leva a igreja de volta para a sala do cenáculo, e aquilo que também Santa Maria de Jesus crucificado ouviu de Jesus. As pessoas, as comunidades buscam muitas devoções, mas não buscam o Espírito Santo. Sim. Então, isto para mim é muito marcante. E o Padre Jonas representou isso. Padre, então, antes do senhor o encontrar, o senhor nem pensava em ser padre, nem pensava nessa missão? Não. Eu era um bom católico, participava da minha paróquia, trabalhava no grupo de jovens, tinha equipe missionária, porém, ser padre, não, porque eu era filho único. Minha mãe com certeza queria que eu casasse, que tivesse filhos, né? Família italiana. Sim. Então, de alguma forma, apesar de ser relativamente contemporâneo, né? O senhor é mais antigo na renovação, o senhor também é filho do Monsenhor. Sou filho, eu digo que eu sou filho, eu sou irmão e ele é meu pai, né, espiritual. Eu sempre digo isso daí. E eu chamo ele de Mr. Pentecostes 1. Eu quero ser Mr. Pentecostes 2 e a Luzia disse que ela quer então ser a terceira. Eu quero ser o quarto então, tem espaço aí. O Ironi já me olhou ali, você está querendo entrar na fila também, Ironi? Quer ser o quinto? Que maravilha, padre, que coisa linda ouvir, ver os frutos. E me tocou muito o coração, padre, o senhor estava aí ontem também. Teve um momento, na terça-feira, né, um dia depois da morte do Monsenhor, que eu fui presidir a missa às 15h, presidindo a missa, e foi engraçado que no meio da minha homilia chegaram aproximadamente uns 8, 9 padres ao mesmo tempo. Um mais velho, um mediano, um você vê que era bem novinho. E esses 8 padres, junto com o padre Roger também que estava, ladearam o caixão do Monsenhor, e eu vi aquele mais velho, fazendo a homilia, falando, como se estivesse falando com o Monsenhor. O mais novinho chorava com o texto na mão, chorava. Um outro, assim, parece num momento mais assim místico, né, de contemplação. E ali no meu coração foi tomado de uma gratidão, porque eu sou padre da Canção Nova, mas o sacerdócio do Monsenhor Jonas não fecundou padres só dentro do carisma Canção Nova. Evidentemente. É uma legião de sacerdotes, de missionários, de comunidades, né? O legado que ele deixa também para a formação das novas comunidades é singular. Mas, padre, o senhor que viu o Monsenhor Jonas pregando nos cenáculos e tantas outras coisas, o senhor pregou alguns cenáculos com o Monsenhor, que eu já vi foto de vocês lá, os dois bem novinhos.
Eu fiz a pergunta para o Ricardo Peliano e eu disse que é difícil sair dessa pergunta nessa semana. É difícil, porque a gente não esgota, né? Mas no seu ponto de vista, como um evangelizador de tantas décadas, qual é o grande legado do Monsenhor Jonas, do seu ministério? O que o senhor percebe que ele deixa como herança espiritual para nós e que a gente precisa, de fato, reproduzir? Lembrando das pregações do Padre Jonas, ele teve um acento muito forte na questão do batismo no Espírito Santo. Não esquecer esta experiência fundamental, né? E o Padre Jonas batia muito nessa tecla, repetia muito desta questão do batismo no Espírito. Eu acredito que ele vai passar como este profeta, que ajudou a igreja a entender que o batismo no Espírito é parte integrante, não é uma exceção de um movimento, mas é parte integrante da nossa vida cristã, porque nos faz nascer de novo, encontrar um Deus vivo, e tudo ganha vida na nossa vida espiritual. A missa deixa de ser uma rotina, se transforma no encontro vivo com Jesus. A Bíblia é Jesus falando conosco, a oração é a elevação até o céu e o testemunho. O cristão cheio do Espírito não fica calado, ele incendeia o coração de todo mundo com o Espírito Santo. Padre Ricardo também, Eliana, a gente usa muito esse adjetivo para descrever o Padre Jonas. Ele é um profeta, né? Mas a gente sabe biblicamente, nós como sacerdotes, os irmãos também, que toda profecia cobra um preço, né? Você vê na Bíblia Elias, com os profetas de Baal, a perseguição de Acabe e Jezabel, Jeremias e tantos outros. A profecia cobra um preço. E, sobretudo, naquele tempo, né, na década de 70, um padre ser carismático, o Padre Jonas pagou um grande preço, não pagou? Ele pagou um grande preço justamente porque ele começou a anunciar o Evangelho. E toda vez que nós anunciamos realmente o Evangelho, nós temos que estar preparados, porque o reino das trevas não vai ficar quieto. Pelo contrário, ele vai tentar impedir. E o Padre Jonas é justamente o exemplo de alguém que não desistiu, de alguém que procurou realmente testemunhar, de alguém que deu realmente voz para o Evangelho, para que as pessoas entendessem, né, esse encontro com Jesus Cristo. Eu acho que ele é responsável por um grande avivamento do Brasil, seja no tempo que não tinha televisão, tempo do cenáculo, claro. Nós não tínhamos a televisão, mas aquele ginásio lotava com 150 mil pessoas. Gente fora do Morumbi, eu fiquei sabendo. Exato, né? Fora do Morumbi, a gente entrava para pregar, todo mundo ficava quieto na hora da pregação, as pregações tocavam nos corações, depois entrava a irmã Laura, a tia Laura, que não pode ficar esquecida, né? É verdade, e os milagres eram confirmados pela palavra que tinha sido pregada. E o Padre Jonas é um destes responsáveis, e eu digo, é o profeta, né? A visão que ele teve da canção nova, seja a comunidade, seja depois entrar nos meios de comunicação para chegar lá onde a igreja não consegue chegar. Então ele foi e ele será um profeta aqui na terra e um grande realmente intercessor lá no céu, dizendo assim: continuem, continuem. Aguenta firme, meu filho. Padre Ricardo, uma coisa que me chama muita atenção também, Ricardo e Eliana, que tem essa história na Canção Nova de décadas também, a versatilidade do Monsenhor, né? Ele tocava violão. Ontem mesmo os padres lá na minha casa, no nosso grupo, mandando no grupo da casa uma foto do Padre Jonas varrendo, né, no encontro. Ele tocava violão, ele pregava, ele cantava, ele compunha, ele apresentava programa de rádio, ele apresentava programa de televisão, ele pedia, ele só não dirigia, né? E ele mesmo disse que como ele andava cansado, era bom ele não dirigir. Era a hora do cochilo. Ele iria dormir no caminho, né? Mas que bonito ver essa dinamicidade, o Espírito Santo vivo, né, Padre? Exato. Porque um dos frutos do Espírito é a dinamicidade, né, Ricardo? Vocês testemunharam isso? Vocês são dessa época que viram o padre fazer tudo, né? Conta para nós, como é que era isso? Para vocês jovens, vendo aquele padre dinâmico, colocando talvez os jovens no bolso, né, com a energia que tinha. Nós somos da época em que, aqui na antiga Rádio Canção Nova, não é? Na Capela Pequena, cabíamos todos nós éramos 17, 18 pessoas. E, de fato, falando dessa diversidade do padre, não é?
imagino para quantos sacerdotes, não é, a figura do Padre Jonas, nessa, não digo nem versatilidade, mas na maneira dele integrar o sacerdócio na vida. Sim. Então, é tão bom a gente dizer, não é, que o Padre Jonas, ele era o Padre Jonas o tempo inteiro, em tudo que ele fazia, ele fazia como um homem consagrado a Deus, ele fazia como sacerdote. O Padre Jonas não se vestia de padre, entende? O Padre Jonas, a gente encontrava com ele em qualquer atividade do dia, e era com um padre que a gente estava falando. E as atividades conosco eram as atividades próprias da casa, né? De cozinhar junto, de pôr a mesa junto, lavar a louça. de lavar a louça junto, e daí irmos para a capela para a celebração da Eucaristia. Então, eu imagino que de fato é esse modelo de padre, que é padre o tempo inteiro. Que não tira férias de ser padre, não. E que é aquele padre com aquela capacidade de transitar em todas as realidades próprias da vida, como sacerdote, como ele cultivou em nós o amor ao sacerdote, o respeito ao sacerdote, o cuidado com o sacerdote. O Padre Alberto falava do batismo do Espírito Santo. Que coisa linda o Padre Júnior nos explicar que o batismo do Espírito Santo é para todos. Então, quem chegava aqui na Canção Nova, ou quem se aproximava do Padre Jonas, podia ter um dia de convertido. Não precisava fazer um curso. Sim. Não precisava fazer seminário de vida no Espírito Santo, que é uma coisa muito, muito importante. Claro, claro. Mas se aproximasse do Padre Jonas, pedindo alguma graça, junto vinha o batismo do Espírito Santo. E todos eram batizados no Espírito Santo, velhos, novos, crianças. Quem estava na caminhada há 10 anos, recebia o Espírito Santo de novo. E a gente começou a entender, não é? Que o batismo do Espírito Santo, ele vai acontecendo na vida da gente em todos os momentos. Agora há pouco, Eliane e eu estávamos rezando por alguém, não é? A oração terminou no batismo do Espírito Santo. Porque é legado, não é? Sim, é legado, fica. Ele fica nos formou nós. assim. Padre, uma última pergunta, e agora tem até, extrapola um pouco do que nós estávamos conversando. Como que era? Eu rezo, sinceramente, já estou pedindo a intercessão do Monsenhor, gente, vou confessar. Hoje cedo na missa, na minha ação de graça, já estava pedindo, Monsenhor, interceda por isso, por aquilo outro, porque eu acredito na santidade dele, como filho dele, e acho que nós vamos, tenho certeza, como a Eliana disse, nós vamos ver ele fazendo muito aqui na terra por nós, intercedendo diante do Senhor. Mas, Padre, como que era, eu rezo para que isso aconteça novamente, como que era ver aquele Morumbi, com 100 mil pessoas rezando em línguas, sendo batizadas no Espírito Santo? Porque devia ser uma visão, né? Vocês ali de cima do palco, como que era a vibração? Tenta traduzir essa experiência, que eu não sou dessa época, mas eu fico imaginando. Eu posso dizer que para mim, foi uma experiência assim transbordante, de ver que aquilo que estava ali na palavra, na Bíblia, não era alguma coisa do passado, que aconteceu há muito tempo atrás. Mas eu tenho a grande certeza de que quando Deus despertou essa renovação no Espírito, que nós chamamos de renovação carismática, Ele estava querendo devolver para a igreja aquilo que é da igreja. Sim. Porque a igreja foi inaugurada lá. E eu via ali a sala do cenáculo. Você é viu claro, os Atos dos aumentada, né? Apóstolos. Porque ampliada. Mas eu queria só completar aquilo que ele falou. O Padre Jonas falava do batismo no Espírito. E eu estive num encontro há 3 anos atrás, do Cáris, e o Papa Francisco, ele já tinha falado isso no Retiro dos Padres, levem para toda a igreja o batismo no Espírito. Aquilo que você não viu lá no cenáculo, lá no Morumbi, hoje o Papa está pedindo, né, para não ficar só lá no estádio, para não ficar somente em um grupo, mas que toda a igreja possa ter esta experiência viva do encontro com Jesus. Então, quando a gente vê o povo orando em línguas, quando a gente vê os milagres acontecendo, quando a gente vê principalmente as conversões, transformação de vida, o drogado deixando as drogas, o oprimido sendo liberto, o doente sendo curado,
a gente vê a palavra de Jesus: estes milagres acompanharão aqueles que crerem. E é isto que nós, como católicos, temos que ter a certeza de que nós somos a igreja de Pentecostes. É isso mesmo. Né? Nós somos esta igreja. Igreja viva. É os atos dos apóstolos. São os atos dos apóstolos acontecendo, experiências como essa. Padre, muito bom falar com o senhor. Nosso tempo é curto, me despeço. Quero me despedir do senhor. Agradecer a sua presença, vindo aqui também fazer parte desse consolo para nós da Canção Nova. É um presente receber tantas pessoas vindo também honrar o nosso pai fundador. Mas me despeço do senhor, obrigado. Peço suas orações para nós que somos filhos do padre, do Monsenhor Jonas aqui, que a gente de fato continue concretizando esse legado. Tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão continuar, porque lá em cima, Padre Jonas não vai deixar parar. Ele vai estar realmente chovendo graças sobre vocês. Amém. Obrigado, Amém. Padre. Ricardo, canta um pouquinho para nós. Enquanto isso, eu já quero ir chamando os nossos dois convidados que vão participar aqui, o Ironi, o Padre Vicente, e nós cantamos essas canções. Ricardo, pode ser uma dessa que você sabe aí, que faz parte dessa história também linda com o Monsenhor Jonas, e eu vou aqui acolher esses dois amigos que vieram. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida aprecie o Senhor, e Ele logo virá. É linda essa canção. Eu pensei até em pedir outras, tendo o Ricardo aqui, com canções tão lindas ao longo da sua trajetória, mas essa canção hoje prendeu o nosso coração, Só no finalzinho que eu vou pedir que santidade de vida, viu? Já prepara aí, que é outra canção também, que é um hino para nós da Canção Nova. Mas olha, como eu já falei para você, querido filho, querida filha, tenho a alegria de receber o Padre Vicente e o nosso querido Ironi Spoldaro, ambos também que eu tenho certeza que têm experiências lindas com o Monsenhor Jonas Abib para partilhar. Quero começar com você, Vicente, Padre Vicente. O senhor para nós hoje aqui é a voz do Padre Léo, O senhor sabe disso, eu sei que às vezes ouvir isso deve dar um calafrio. Aos poucos a gente vai acostumando. Vai acostumando, Quantos anos já. Mas eu queria que o senhor falasse aqui para nós, como filho do Padre Léo, como voz do Padre Léo, como comunidade Betânia, quem é o Monsenhor Jonas para o senhor? Eu estive na missa com o senhor ontem, já ouvi um pouco, mas talvez tenha alguém em casa que não ouviu, Quem é o Monsenhor Jonas para o Padre Léo, para a família Betânia, na sua vida, no seu ministério? Então, que alegria, Padre Adriano, Lilica, Ricardo, Sapo, era um batráquio que o Padre Léo gostava muito, Então, eu tenho no coração algo muito presente, Padre Adriano, que é a questão da paternidade do Monsenhor Jonas, e é a palavra que resume, para mim, toda essa experiência que a gente tem vivido, desde o momento assim que o Monsenhor adoeceu mais fortemente, e a gente pôde ficar em contato com a Lu, com a Luzia, com a comunidade Canção Nova de modo geral, e uns 20 dias antes do falecimento dele, eu tive a graça de receber um áudio dele falando da comunidade, eu tinha partilhado através da Luzia que Betânia vive o ano do Espírito, aí ele ficou muito animado e fez questão de mandar um áudio. Então, a palavra é paternidade. E essa paternidade nasceu para mim há 15 anos atrás, numa situação muito parecida que a gente está vivendo agora, que era a despedida do Padre Léo. E eu me lembro muito vivamente que na última missa de sepultamento do Padre Léo, Ironi, me deu uma angústia muito grande no coração, assim, porque eu olhava para o Padre Léo e pensava, e agora? Porque
foram 10 meses caminhando com ele, mas estava tudo ali, ele estava presente. E agora? Como vai ser? E aí me veio um sentimento muito forte de orfandade mesmo, assim. Porque eu olhava para o Padre Léo e aí eu me lembrava que eu tinha perdido um pai, meu pai mesmo, aos 45 anos de idade, num ataque fulminante do coração. Depois o Léo vai aos 45 anos. Eu olhei para essa ali e aí vi o Monsenhor e falava assim, não, eu preciso ser um pouquinho mais esperto. Vou trocar o pai de 45 por um de 70, com toda aquela vivacidade, Sim. com toda aquela alegria e também com toda aquela firmeza e direcionamento que naquele momento eu precisava, porque eu me perguntava, e agora, né? E aí cheguei e falei na missa mesmo, na hora que eu pude ali na despedida do Padre Léo, pedi licença ao Padre Léo e falei, Monsenhor, então daqui por diante, o Senhor é meu pai e pai da comunidade Betânia. E falei, quando terminou tudo, ele veio, me abraçou e falou no meu ouvido, pois eu aceito, sou seu pai, e vou cuidar de você e de Betânia. E foi assim mesmo, durante 15 anos, eu pude experimentar essa paternidade, pude experimentar esse cuidado que se estendeu para a família Canção Nova, e um cuidado mesmo assim. Então, tem alguns marcos na nossa história de Betânia, depois, pós-Padre Léo, onde o Monsenhor está ali fincando. Mas o ponto que mais me chama a atenção é que, depois de um tempo caminhando à frente da comunidade, e ele foi pregar um retiro lá em casa, lá em São João Batista, na sede, juntamente com a Luzia. E eu não sei como, se na partilha dos consagrados, o que foi, chegou até o ouvido dele que a gente ia tomar algumas decisões, e numa dessas decisões, nós padres, por conta das situações que a gente estava vivendo, todas as incertezas ali, querendo achar um caminho mais rápido, entre aspas, para a comunidade, a gente pensava numa fraternidade sacerdotal na época. E ele soube disso. E aí ele me chamou na casa do Ideraldo com a Margarida, pediu licença, já tinha combinado com eles, pediu o quarto emprestado, me chamou para o quarto, me sentou na cama, assim, do lado dele, e falou, eu sou seu pai. Então, licença, Padre Vicente, eu peço licença ao Senhor para te dizer uma coisa. Pediu licença. E aí falou, olha, na vida com Deus não adianta pegar os caminhos mais fáceis. É preciso esperar as demoras de Deus. E o que Deus pede para as novas comunidades é isso, isso, isso. Então, no lugar do Padre Léo, eu digo para o senhor, não faça. Por causa disso, eu levei um susto. E aí, me lembro que a gente terminou, eu me ajoelhado ali aos pés dele, ele impôs as mãos, pedindo o Espírito Santo e dizendo, confia. Confia no Espírito Santo que o caminho acontecerá. Então, essa paternidade efetiva, né? Essa paternidade efetiva, e ele se tornou, de fato, uma referência, não só para mim, para a comunidade Betânia, mas ouvindo aqui o Padre Alberto Gambarini, uma referência para toda corrente de graça. Uma coisa que eu sinto muito, Roni, você pode confirmar isso de alguma maneira, é que Deus, de fato, com a chegada do Monsenhor Jonas no céu, Deus confirma, de fato, essa corrente de graça como um caminho efetivo de santidade. Sim, o Padre Léo abriu, mas o Monsenhor confirma efetivamente, porque ele é, assim, esse símbolo daquilo que aconteceu e que hoje toca 400 milhões de católicos pelo mundo afora, que é a corrente de graça. O céu já nos dá os nossos santos aí, né? É isso mesmo. Ironi, antes até de falar com você, nós preparamos um VT da Tenda do Senhor. Está aí, meninas, o VT preparado? Da Tenda do Senhor, hein, Padre Vicente? Para tocar o nosso coração aí. Então, vamos ouvir esse VT da Tenda do Senhor, esse programa que o Padre Léo apresentou há tantos anos, depois o Padre Vicente. A gente quer ouvir essa partilha dos nossos irmãos no programa A Tenda.
Dá um mi. Mi. Cristo. Menor. Menor. Essa é para mim é uma das mais bonitas que já fizeram. Amigo, Cristo, irmão, a paz invade meu coração. Vossa presença se faz sentir humildemente. Venho pedir. É esse o grande pedido hoje também. Santificai as minhas mãos. Santificai, Senhor, Meu coração. é cura interior. Minhas angústias acalmarei, deixando em mim, Senhor, a vossa paz. Que linda essa lembrança, né, gente? A participação do Ricardo Sá. Quem não reconheceu, o cabelinho preto, a esposa que falou, nossa, ele tinha cabelo tô preto. lá também. E o Padre Jonas na tenda do Senhor. Lembra desse dia, Ricardo? Você lembra? Eu lembro de tudo, rapaz. Fica tudo tão gravado, não é? Porque é como a gente foi vivendo uma experiência da realização de uma obra de Deus, não é? Essas coisas todas elas ficaram gravadas em nós. E eu sei que eu dizendo isso, não estou dizendo uma coisa exclusivista. Até quantas coisas estão gravadas aí no seu coração das experiências que você viveu. O que a gente precisa fazer é entender, não é, o que nosso Senhor realizou em nós e aí darmos a nossa resposta. O Padre leu na tenda, se nós na Canção Nova, porque nós na Canção Nova aprendemos a fazer a televisão ao vivo. 80% de nossa programação, eu acredito que ainda Quase hoje... quase mais que isso. Mais hoje. do que isso, né? A programação ao vivo, e graças a Deus, não é? Então, o Léo, com todo o temperamento dele, assim, caiu como uma luva, não é? Porque não dava para organizar tudo muito. E ali muito era das com o Léo. primeiras tendas mesmo, da Sim, época, sim. era uma tenda, né, quase um circo, e era assim, né? Aquele TNT vermelho no fundo, é bem no começo. Eu lembro bem no dessa começo. época. Que lindo. Obrigado à nossa equipe de produção que preparou essas memórias tão lindas aí para nós. Ironi, você também faz parte dessa história. Você também, como um homem do espírito, né? Queria que você... Muita gente em casa, com certeza, já ouviu as pregações do Ironi, já ouviu clamando o Espírito Santo aí. Quando eu falei que eu queria ser o quarto Mr. Pentecostes, ele já levantou a mão falando que queria ser o quinto. E já tem sido. Mas fala para nós, Ironi, a sua experiência como um senhor, onde você o encontrou primeiramente, o que ele representa para você, o legado dele também para a igreja no Brasil e no mundo. É um legado de anúncio profético. Ouvindo muito do que vocês estavam falando agora, com o Padre Alberto, o Padre Vicente, Ricardo, Eliana. Padre Jonas foi o profeta que viveu as noites escuras nos porões da igreja, vivendo o presente da igreja sem perder a visão do futuro. Verdade. Obediente e fiel, verdadeiro profeta. Raniero Cantalamessa descreve que o profeta é aquele que consegue permanecer mesmo quando ele é esmagado pela estrutura. E Padre Jonas foi isso. Padre Jonas entrou na minha vida no final de 87. Era um moleque, 20 anos. Ele pregava uma experiência de oração. Betão, irmão do Eugênio, multiplicava os cassetes. E Eugênio Jorge não cantava, ele gravava os cassetes na minha cidade. E ele me disse, vem comigo. E eu disse, eu vou. E eu comecei a largar tudo. Não precisava fazer caminho. O fundador te convidou, você já está dentro. Passado alguns meses eu vim para um congresso e eu procurei ele, terrão batido. E ele fugiu de mim 3 dias e não conversava comigo. Eu fui na Luzia e falei, Luzia. Ele disse que você é filho, vai nele. E eu peguei uma filha e fui.
ele com o violãozinho, e ele chegou: filho, eu errei. Olha, quase 40 anos atrás. Você é uma árvore, eu nunca tinha feito nenhuma pregação, nem em grupo de oração. Você é uma árvore de raiz profunda. Se eu tirar você de onde você está, você vai secar. E você vai ser peso para a canção nova. Mas se eu te alimentar aonde você está, você alimentará a canção nova e o mundo conhecerá a voz de Deus. Sim, é impressionante. Eu achei que o Monsenhor estava tendo um surto. Como a dona Francisquinha, no primeiro dia que eu fui no grupo de oração, e que ela disse: você vai ser profeta de todos os continentes. E hoje eu já fui em todos os continentes, mais de 70 países. Pregando e a Monsenhor palavra. não é só aquele que profetizou, ele é pai, como dizia Padre Vicente. Eu voltava das missões, eu lembro de uma missão que eu voltei da África. Ele mandou um áudio para mim e disse: eu quero conversar com você. E ele fez eu vir conversar como foi a missão na África, não, na Coreia. Como é que é essa missão? E ele, ao mesmo tempo que ele era profeta, que ele era doutor da Sagrada Escritura, pela graça do batismo no Espírito, não por ter feito doutorado, mas por explicar com a vida aquilo que é a verdade. Ele fazia brincadeiras. Eu lembro de uma vez que eu vim com o Conselho Nacional, e eu era responsável, que eu apresentava o programa Celebrando o Pentecostes, e eu convoquei todo o Conselho Nacional, nós estávamos numa reunião, falei: vamos almoçar, Héctor, Luzia, Monsenhor, e eu trouxe eles numa van. E a gente almoçou, passou a tarde com ele, brincou muito. E eu estava no banco da frente, porque eu fui o que contratei a van em nome do conselho para vir. E ele despediu de todo mundo, e eu sentado no banco, ele: filho, baixa o vidro. E eu baixei o vidro. Ele falou: filho, você é famoso demais. Eu falei: como assim, famoso demais? Padre Jonas falando isso. Carro personalizado. Eu falei: carro personalizado? Desci do carro, ele falou: veja ali, ó, besta. Carro personalizado, besta. Então veja, outra brincadeira que Cone Sul, eu fui no lugar do Padre Léo, que não estava bem, mas mesmo assim ele foi pregar. Aliás, do Padre Marcelo. Era Padre Léo, Padre Marcelo e Padre Jonas que pregariam o primeiro Cone Sul, primeiro encontro latino-americano em Foz do Iguaçu. Padre Marcelo teve um problema, não pôde ir. Eu era o coordenador estadual, fui lá representar a renovação e ele naquele ato. E aí terminou o primeiro dia, nós fomos para a comunidade de Betânia. Eu, Monsenhor, naquela época Padre Léo, Padre Jonas, Padre Léo, para uma missa em Betânia, para o padre dar uma benção, que Betânia em Foz sempre foi muito complicado. Betânia, os traficantes matavam e jogavam dentro do terreno de Betânia. Era coisa terrível, para tirar, era uma coisa que Betânia fazia um bem muito grande. Não vamos contar as peripécias tão grandes e profundas, mas vamos entrar no detalhe. Padre Jonas entrou, ele ia concelebrar, quem ia presidir a missa era o Padre Léo, e o Padre Léo não passou bem. Os cachorros foram tudo para debaixo do altar, porque era Padre Léo que ia presidir a missa. Padre Léo ficou doente, teve que ficar no quarto, entrou o Monsenhor, entrou eu, as pessoas que estavam ali da comunidade, era interno. Os cachorros olharam para o Monsenhor e enfileirados saíram todos da missa. E Monsenhor olhou para nós e disse assim: hoje eu entendi porque me falaram que Padre Léo prega para cachorro. Então, de tudo o Monsenhor evangelizava. Um bom humor fantástico, é verdade. Quem vê o Monsenhor pregando com a profundidade, com o conhecimento, com a entrega ao Espírito Santo, quando convivia com ele, ele era comum como a gente. Ele era humano. É verdade. A grande santidade do Monsenhor não está na fundação da Canção Nova. Sim. Não está nas pregações e ministrações que ele fez para o mundo. A grande santidade e legado que ele deixou foi a humanidade dele. Ele era humano com a gente. Teve um dia que eu passei por uma outra dificuldade. Ele estava em Roma com Dom Alberto. E eu recebi um áudio dele: aguenta firme. Eclesiástico 2, sofre as demoras de Deus. Ele estava em Roma, ele nem sabia o que eu estava passando aqui no Brasil. Lá de Roma, alguém contou. Sim. E ele imediatamente sofre as demoras. Então o Monsenhor é esse carinho. Teve um dia que eu vim pedir uma bênção para ele. Eu estava em Roma no jubileu, voltei para pregar aqui, fui à casa, que ele sempre chamava a gente na casa, e
tinha nascido meu neto. E eu estava no jubileu, vim para o Brasil para ver o nascimento do meu neto e tinha missão na Europa. Eu fiquei domingo, segunda, terça, quarta, o neto não nasceu, quarta noite eu embarquei, cheguei em Roma, o neto nasceu na quinta. Quando eu voltei, ele me chamou, e eu achando que era para me explicar alguma coisa e tal. Sim. E ele falou assim, eu só quero dizer, Davi, continue derrubando o teu vô. Você chegou derrubando o vovô, e é bisneto dele, né? Você chegou derrubando o vovô. Ele veio, você esperou ele sair e nasceu. Faça sempre assim, Davi. Então, ele era um bom humor. Você sabe do que ele me chamava? Eu tenho 94, né? Ele me chamava de alto-falante. Veja, e como é a sua voz hoje? Aonde chegou o padre Adriano Zandoná? O alto que fala, né? Alto-falante. Ele me falou a primeira vez, eu não entendi. Mas uma brincadeira ele tornou uma verdade. É verdade, verdade. Uma vez eu lembrei agora, padre, que uma vez... Fique à vontade. Porque quando a gente for começar a contar os causos agora, mas eu me lembrei de um sensacional. Eu estava cantando durante uma Santa Missa, o padre Jonas estava em casa e, na medida que ele podia, ele estava acompanhando, não é? E eu, chegando ao ato penitencial, eu fui cantar um ato penitencial, que eu já esqueci como é, era do Martim Valverde, mas com algumas dificuldades. Eu consegui desafinar quase de ponta a ponta. Eu cantei até o fim, eu tentava recobrar, mas foi muito ruim. Terminou, o telefone toca. E alguém disse, Padre Jonas no telefone. Ai. Fazia isso mesmo. Beleza, eu fui lá. Oi, padre. Ricardo, parabéns. Eu digo, o senhor viu o desastre, né? Ele disse, vim, foi um desastre. Mas você não arredou o pé. Você ficou lá, você tentou, você voltou, você subiu, você errou, mas você ficou lá na câmera, você não deixou o microfone, você foi até o fim. Parabéns, meu filho. É isso que a gente tem que fazer. Legal. Ele fazia muito isso, mas ele ligava. Eu lembro uma vez que eu fiz uma pregação, Ricardo, num acampamento, acho que foi no Osana, Brasil. Ele ligou para mim e falou, padre, eu quero te parabenizar pela pregação, esse ponto foi forte, esse ponto foi forte. Depois dele falar tudo isso, ele falou, só quero dizer uma coisa, só que o profeta que você falou não é Samuel, era Natan, tá? Eu confundi o profeta. Mas ele elogiou primeiro, né? Partiu do positivo. Ele falou, só se lembra que é Natan, Samuel não estava nessa época. Ele prestava atenção em tudo. Eu lembro uma vez que eu vim assistia tudo, né? Toda a programação. Eu vim para um acampamento e ele estava presidindo a missa e eu fui pedir a bênção já no Santuário do Pai das Misericórdias e eu tinha que ficar de barba. Foi a primeira vez que eu vim a Canção Nova de barba. Ele chegou e falou assim, corta essa barba. A tua pregação é amanhã, a primeira da manhã. Se você tiver de barba, eu não deixo você pregar. E eu fui para casa, ninguém entendeu aqui, para casa de missão, e cortei a barba. No outro dia eu voltei com aquela capa, tá toda branca, né? Aí todo mundo ironia, o que aconteceu? Eu falei, coisas de Monsenhor. Terminou a pregação, ele falou assim, você exercitou a obediência, agora pode deixar a barba crescer. Oh, mas corrigia, em tudo indicava. educando, uma palavra profética do Monsenhor na minha vida, emuná. Um dia ele me chamou e falou assim, o carisma teu é emuná, vim de Deus em meu auxílio. Senhor, socorrei-me, peça esse emuná. E a partir daquele dia a missão começou a viver emuná, começou a ter base para ir evangelizar pelo mundo com uma voz profética. Eu dizia para encerrar, porque eu sei que o tempo é curto. Sim. A dor que cada um de nós aqui está passando, e não só nós que somos filhos, mas o mundo, é tão grande, mas é uma dor justa. Sim. Quanto ele sofreu por cada um de nós. Então é justa a eternidade dele, por tudo aquilo que de dor ele sofreu, porque ele sofria pela gente, porque ele amava. Sim. Quando ele corrigia era amor, quando ele enviava era amor, quando ele abraçava era amor. Nele a humanidade era toda amor. Ironi, Padre Vicente, Ricardo, Eliana, Sapo, toda a nossa equipe aqui, muito obrigado pela presença, né, pela participação de cada um. E Vicente, você viu que na internet está correndo esses dias uma foto muito linda do Padre Jonas e o Padre Léo se abraçando, né? E na legenda muitas pessoas estão escrevendo assim, é isso que aconteceu a partir de segunda noite. É uma foto que você não sabe quem está abraçando quem, não sei se você já viu. O Padre Jonas meio no peito do Padre Léo e os dois com aquele sorriso. Com essa imagem, né? A gente não tem a imagem aqui para mostrar porque eu não combinei com a equipe, mas no teu imaginário, na tua mente, eu quero que você traga essa imagem, sabe? Mesmo sem vê-la. Depois você pode pesquisar, olhar na internet, óbvio, mas traga essa imagem do encontro do Padre Jonas e do Padre Léo no céu,
ambos lá, contemplando Deus face a face e intercedendo por nós. Obrigado, meus irmãos. Vamos em pé cantar isso junto com o Ricardo, mas o Senhor virá. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos.